Então, o desejo realmente foi porque eu queria conhecer, né, a terra dos meus antepassados, né? E também pela grande oportunidade que ele estava nos oferecendo de uma condição financeira bem melhor do que no Brasil, né? Eu diria que nos primeiros 90 dias, principalmente, é um sentimento também de medo. Quem conseguiu ficar 2 anos não volta, né? Ou volta no primeiro ano, nos primeiros meses, porque não aguenta, ou ficou. E aquela pressão também de vencer, que é outro fator. A gente não quer voltar para o Brasil fracassado. Eu acho que o governo brasileiro não pode discutir nem política externa, nem política econômica, nem política política. Nunca, não pode nesse momento discutir isso sem colocar a imigração na agenda. Ministro, me diga uma coisa, por favor. Diáspora sempre foi visto como algo pejorativo. O Brasil vive uma diáspora. Como podemos transformar isso em algo extremamente positivo para o país? Olha, eu acho que a pessoa que migra, ela leva a sua cultura, mas também absorve muita coisa e pode nos dar muita coisa de volta, tanto no campo científico, no campo cultural, como novas ideias, pessoas que voltam, que fazem suas economias e se transformam em pequenos empresários no Brasil. Então, nós vemos uma diáspora como, digamos, uma expansão obviamente pacífica e sempre respeitosa das leis e das soberanias locais do Brasil. Né, no melhor sentido da palavra, e temos que encontrar formas para que esses brasileiros que estão fora se sintam participantes de tudo o que acontece no Brasil, da política, a cultura, passando naturalmente pelo esporte. Esse evento certamente marca um ponto de inflexão na nossa política de assistência aos brasileiros no exterior. A palavra, ou as palavras que eu mais ouvi hoje foram histórico e inédito. A situação das comunidades brasileiras no exterior é hoje uma prioridade do governo do presidente Lula e é uma prioridade dentro do Ministério das Relações Exteriores. Esta primeira conferência das comunidades brasileiras do exterior está inspirado na convicção de que as comunidades sabem mais e podem mais do que o governo. E essas comunidades estão reunidas em 3 vetores. O vetor do saber, ou seja, ela começa os brasileiros numa vertente acadêmica. Os brasileiros professores, os brasileiros economistas, artistas, o vetor do saber. O segundo vetor é o vetor do fazer, o empresário. E o terceiro vetor da comunidade é o vetor do viver, o cidadão, na sua simplicidade, mas na sua autenticidade também. Geralmente, no passado, a diáspora era vista de uma maneira negativa. O brasileiro que deixou o Brasil, que nós perdemos o brasileiro. A concepção dessa já é diferente. O brasileiro tem direito de viver aqui ou viver em qualquer outro lugar do mundo.
Estado brasileiro está tomando consciência de um fenômeno novo, né? Que advém dessa mudança da realidade que fez com que o Brasil saísse de uma condição de país de imigração para um país de imigração. Esse é um fato absolutamente novo na nossa vida, em toda a nossa história. Essa diáspora brasileira, inclusive hoje, envia para o Brasil, por ano, mais de 7 bilhões de dólares. Ou seja, mais do que a produção de soja do Brasil. Então o Brasil começa agradecendo à diáspora o dinheiro que recebe por ano aqui no Brasil. No caso de Madrid, houve um aumento exponencial do número de brasileiros, da comunidade brasileira na Espanha. Nós éramos 15 ou 20 mil há 6 anos atrás, hoje somos 110 mil. Isso, evidentemente, exigiu um enorme esforço do consulado para manter um atendimento de qualidade para uma demanda que era crescente. Nós, os negros brasileiros, os afrodescendentes, nos consideramos da diáspora negra, não é? Então, agora, emigro, então é a diáspora brasileira. Eu acho que a realidade, a interculturalidade é muito enriquecedora. Olha a cara, eu acho que o Brasil hoje tem uma perspectiva muito grande, mas eu recomendo todos a saírem, voltarem, andarem o máximo possível, porque hoje em dia o diálogo, conhecer novas culturas é o ideal. A gente tem que aproveitar que hoje a gente consegue pegar um avião e em 12 horas está em Tóquio, em 8 horas está em Portugal, e isso é único na história da humanidade. A gente tem que aproveitar isso, trocar cultura, trocar ideia e trocar amor, né? Um amigo americano, eu posso falar isso porque é um amigo americano, que ele diz que a diferença entre o brasileiro e o americano, que você olha para o brasileiro, você vê o espírito, a alma dele aqui juntinho dele. E você olha para o americano, você vê o espírito lá longe. Então isso é vindo de um americano, dizendo dessa coisa, desse espírito, dessa alegria brasileira, é muito viva. Essa facilidade que o brasileiro tem de poder resolver questões mais sérias e mais dolorosas com uma certa leveza. O francês não tem essa leveza. Para o francês, quando você pergunta, podemos fazer tal coisa? Ele vai dizer para você, não, é muito difícil. Agora, se você pega essa coisa do brasileiro, ele já vai olhar entusiasmado para você, o olho já vai brilhar e já... Não, vamos sim, vamos lá. Eu diria que o brasileiro, onde ele chega, ele é e deveria ser visto assim por todos os países, como uma aquisição, um ganho para o país onde ele está. Olha, eu acho que o brasileiro sabe se virar. Não interessa qual situação tiver, a gente não precisa de um sistema, de regras, a gente sabe se virar. A gente chega no país, a gente inventa. Se não tem cão, casca um gato. Todo brasileiro carrega na sua mente um projeto ideal de Brasil. E o Brasil real, evidentemente, não coincide. Então, eu creio que aí haveria fazer uma distinção que ultrapassa o Brasil e que é de caráter universal. Povos que coincidem com sua realidade, a despeito dela não ser ideal, e povos que não coincidem com a sua realidade porque desejam o ideal. O francês está sempre de acordo com a França, por mal que esteja ainda a França. O italiano, ao contrário, protesta contra a Itália porque tem uma Itália ideal que não corresponde à Itália real. O brasileiro se aproxima do italiano. Quando eu cheguei lá, a minha percepção do que os americanos achavam dos brasileiros, existia uma ignorância enorme. Algumas pessoas não sabiam que se falava português, algumas pessoas não sabiam que a nossa capital é Brasília, não é Buenos Aires, não é? E muitas pessoas tinham e ainda têm aquela visão do brasileiro como Carmen Miranda, exótico, né? Da mulher brasileira fácil, que usa fio dental. País exótico a gente sempre foi considerado. Tá? Uma população de um país exótico e extremamente simpática. Isso a gente sempre foi considerado. Agora, se isso é um elemento de exclusão, pode ser. Isso a gente já pensou muito. O Brasil, país do futebol, do carnaval, ainda existe como imagem lá fora, mas eu acho que a imagem está muito mais diversificada hoje em dia. Há muito mais gente que toma consciência desse fato relativamente novo, de um Brasil como uma potência econômica realmente considerável, um dos BRICS, um país que elevou muitíssimo o seu perfil internacional nos últimos anos.
a gente lá na Espanha, a gente sempre faz questão de ressaltar um país com todas as suas contradições, todas as suas belezas perante o mundo, mas também um país onde ainda apresenta um dos maiores indicadores de desigualdade social no mundo. Então isso é sempre forte, é sempre o lado da desmitificação do estereótipo, tal como está construído, e ao mesmo tempo de reforçar umas características pessoais que a gente tem e que podem ajudar ao mundo a fazer um diálogo intercultural. Tem dois aspectos da vida do brasileiro em Miami. Primeiro, se você considerar o Miami, o brasileiro que é o empresário que se mudou para lá por opção e vive nas margens das praias, nos canais, com grandes apartamentos, são ricos, bem-sucedidos financeiramente. Esse tem uma qualidade de vida excelente, foi por opção, fugindo da violência do Rio ou de outros lugares, estudar os filhos. E há um outro brasileiro, que é o brasileiro que deixou a pátria, deixou o Brasil por necessidades financeiras. Esse foi buscar um encontro com a vida, fazer alguma coisa, construir um pé de meia. Esse é bem sofrido. Às vezes mora 10, 12 brasileiros num apartamento pequeno, às vezes dirige sem carteira de motorista. Então é uma vida difícil. Não é os Estados Unidos, especialmente a América, não é esse sonho que todo mundo pensa. Na fronteira que nós vivemos, a gente não sente a diferença. A gente não sabe o que é Brasil e o que é Uruguai, não sabe se tu estás conversando com brasileiro ou com uruguaio. As histórias são as mesmas, as festas são as mesmas, frequentamos os mesmos clubes, falamos a mesma língua, o portunhol. Então, para nós não existe a diferença. Agora, não nos perguntem em questão de futebol naquela fronteira, quando joga Brasil e Uruguai, que aí a coisa muda muito, muito, muito. Quando cheguei lá, o primeiro dia de trabalho foi das 8 às 5 só. Isso daí é uma jornada bem pequena, porque a média de trabalho lá é de 10, no mínimo, a 12 horas de trabalho por dia. O normal seria 12 horas de trabalho por dia. Mas foi tão puxado que quando eu e ela chegamos, na nossa cozinha, a casa que nos deram, tinha um integral. Nós com a roupa suja de trabalho, chegamos, sentamos, acordamos no outro dia para ir para o trabalho. Simplesmente desmaiamos cansados. A grande maioria dos imigrantes, independentemente de estar documentado ou não, eles estão contribuindo para o desenvolvimento do país. Muitas vezes fazendo trabalhos que os nacionais locais não querem fazer. E ao mesmo tempo depois são demonizados pelos problemas. Agora, isso é uma atitude culturalmente preconceituosa. Então também é um trabalho cultural a ser feito. A migração brasileira em Portugal, ela é muito flutuante, ela é volátil. O imigrante que está no Porto, na semana seguinte ele está em Braga, na próxima semana ele está em Coimbra e depois ele está em Lisboa, onde tiver o trabalho. Aqui você tem uma determinada inserção, você ou é estudante ou qualquer outra coisa, e quando você chega lá, normalmente chega por baixo, você vai pegar o trabalho que eles não querem, não é? Por isso, quando você muda de classe social, isso também é muito interessante para a gente conseguir viver e ter experiência de outras realidades, não é? Ali eu fui ser operário fabril, né? Eu saí daqui de estudante de história para ser operário fabril lá, é mesmo isso. Nós temos uma característica na nossa comunidade, são profissionais especializados que trabalham nas suas áreas específicas, não há um desvio de função, você não vai encontrar um engenheiro dirigindo táxi, um administrador entregando pizza, como acontece em outras partes do mundo. São brasileiros que são requisitados e que são transferidos do Brasil para Angola para trabalhar em determinado projeto. Normalmente o brasileiro que está trabalhando em Angola, ele vem ao Brasil 2, 3, 4 vezes ao ano. O que é que isso significa? Que o brasileiro que está em Angola, ele continua fazendo parte intensamente da cultura, da vida brasileira.
principais problemas que a nossa comunidade enfrenta são a não documentação, alguns problemas psicológicos sérios, violência doméstica, barreira linguística e falta de integração. Então vamos ouvir quais são as grandes reivindicações, quais são aquelas que nós podemos realizar, quais são aquelas que envolvem um trabalho diplomático, sei lá, por exemplo, para um trabalhador brasileiro, por hipótese, no Japão, talvez um acordo de previdência social seja a coisa mais importante. Para um trabalhador rural brasileiro na Bolívia, o problema é diferente, é o problema de documentação, de legalização. Os brasileiros que vivem na Bolívia são nordestinos que foram nos anos 50, anos 60, anos 70 para a extração da borracha na Bolívia. No tempo dos seringais. E lá construíram família, criaram seus filhos e hoje vivem lá dentro sem a mínima condição de retornar ao Brasil. Há um outro problema sério dessas pessoas, que é a falta de documentação, inclusive brasileira, boliviana, dos filhos que às vezes nascem, nem sabem de que lado do território, porque nascem de parteiras, e às vezes é um rio e eles não têm muita noção territorial do que pertence ao Brasil, do que pertence à Bolívia. Essas pessoas são também nossos, de alguma forma, guardiães das questões amazônicas. Então, falando aí de brasileiro que vive nos centros urbanos, e nós aqui estamos falando de brasileiro que vive na floresta amazônica boliviana. É preciso caminhar meia hora, 1 hora, 2, 3 horas para chegar da casa de uma família para outra. Eu quero invitar todos os brasileiros que estão me ouvindo para uma reunião com o consulado brasileiro em Cobija para sacar seus documentos. Toda a fronteira com o Brasil está ocupada com uma boa porcentagem de brasileiros. É uma vida feita no Paraguai. Tudo porque nós começamos no mato, nós fomos comprar terra para trabalhar a terra. Então tudo que está lá feito, foi feito pela gente, tem participação da gente, da família. E daí a gente se sente em casa lá. Eu, apesar de ser brasileiro, não me naturalizei, mas eu me sinto paraguaio. Falamos em torno de 300 mil brasileiros hoje presentes no Paraguai, dos quais a Direção-Geral de Migrações calcula que 50% estão indocumentados. Portanto, há um projeto de lei que o senhor Otto Agrippino ontem já mencionou, que é a Lei de Mercosul sobre o tema de migrações. Normalmente os brasileiros no exterior são muito trabalhadores, organizados. É uma imigração séria, isso eu posso dizer até por testemunho pessoal, que se integra muito bem nas comunidades locais, não se formam nenhum tipo de guetos. Os brasileiros são extremamente responsáveis no exterior, então, e procuram realizar, e normalmente são bem-sucedidos, em geral. Quer dizer, lógico, tem situações mais estrúxulas, mas em geral o migrante brasileiro é um colaborador da comunidade a qual ele se destina. Vale dizer que uma empresa de seguros da Holanda, grande, a maior da Holanda, fez um comercial falando sobre... Era um comercial que tratava sobre a limpeza dentro de uma casa. E eles pegaram 2 brasileiras conversando em português num comercial holandês, deixando claro que se tem alguém que faz o serviço bem feito, de confiança, são as brasileiras. Eu me senti um pouco tímida. Eu nunca fui uma pessoa tímida e quando eu cheguei lá eu tive essa timidez de achar que os americanos não poderiam achar que eu não era tão boa quanto o americano, eu estaria competindo com o americano. Então eu senti essa insegurança. Tudo que você conhece dos Estados Unidos, você vê em filmes. E quando você cai na realidade, Hollywood é uma coisa, a realidade americana é outra. Então a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma bola de futebol e colocar um anúncio numa loja brasileira, que teríamos futebol segunda-feira à noite. Eu não conhecia nenhum brasileiro, ninguém. 7 horas da noite, 7h15, já tinha 22 brasileiros para a gente jogar. Fizemos 2 times e por 4 anos liderei esse futebol. Chegamos a ter 6 times e é um grande momento de confraternização. Nós somos bichos ligados a essa aqui embaixo, que chama terra, né?
E essa terra tem essa planta, e essa planta tem aquela comida. E tudo isso formou o nosso pensamento e a nossa carne. A gente chega lá, não tem nada nem para animar o pensamento, nem para alimentar a carne, porque é tudo diferente. Até você se adaptar, demora. Você tem que bancar o estrangeiro, não pode comer a sua comidinha, não pode fazer o seu namoro no modo brasileiro. Tudo é diferente. E quando nós achamos que tudo é diferente, o corpo sofre. A primeira coisa que a gente chegou lá, principalmente há 17 anos atrás, você não via um casal de mão dada. Isso aí seria um grande escândalo. Então o casal não podia andar de mão dada, não é? É impensável. Então esse tipo de coisas para nós foi bem difícil. Eu já não sou hoje o brasileiro como eu saí e jamais serei um alemão como Hans Müller. É o preço que você paga quando você migra e fica. Então você fica nas duas coisas, nas duas culturas. O brasileiro é brasileiro porque tem uma certa forma de ver o mundo e de conviver com o mundo. E de se expressar nesse idioma que nós estamos usando. Quando o brasileiro vai para o exterior, ele passa a viver num outro ambiente. Então a manutenção do vínculo do brasileiro do exterior com o idioma português e com a cultura brasileira é também um aspecto muito importante. Só na Suíça, por exemplo, existem em 9 cidades diferentes voluntários que dão aulas de português, história do Brasil, geografia do Brasil, para crianças que nunca nem vieram aqui. Isso é coisa do imigrante que quer participar, que quer fazer algo pelo seu país, pelas suas origens, pela sua cultura. E como eu sempre converso com meu filho em português, inclusive no carro com o amiguinho, eu conversava com meu filho em português, o menino em inglês, e o menino todo intrigado perguntou: essa língua que vocês falam? Aí eu falei: é português. Ele falou: essa língua que vocês falam, se fala onde? Aí eu expliquei: a gente fala no Brasil, fala em Portugal, em diversos países da África. E quando eu terminei a resposta, o meu filho esperou alguns segundos e disse: não, mãe, você esqueceu um lugar, fala-se português aqui na Virgínia também. Eu me emocionei tremendamente, queria descer do carro, encher ele de beijo, falei: puxa vida, vale a pena, tudo que a gente planta é isso que a gente colhe. O direito do migrante de viver plenamente a sua cidadania não deve ser comprometido, afetado, porque ele mudou de país. E nesse sentido eu gosto muito de lembrar uma frase do nosso conhecido L. Bicudo. Ele dizia: a dignidade do ser humano não pode sofrer alterações porque ele muda de um país a outro. Você imagine que o brasileiro é preso porque está com a carteira vencida. E ele é jogado na cadeia, na prisão, fica lá 5 dias, 10 dias, às vezes de lá encaminhado para outra prisão, que é a prisão de deportação, de imigração. Por lá, às vezes, passa 3 meses, 6 meses, só porque tinha uma carteira vencida. E é isolado da família, dificilmente o advogado tem acesso. Então, direitos humanos são, por incrível que pareça, uma das prioridades dos brasileiros nos Estados Unidos. O problema do Japão é que não há uma lei que proteja os direitos humanos dos estrangeiros, especificamente dos estrangeiros. Os direitos estrangeiros, pelo governo japonês, está limitado ao status dele, dentro do país. Então, eu trabalho dentro de um grupo para se pedir uma lei contra a discriminação racial dentro do Japão e uma outra lei que seja de proteger os direitos dos estrangeiros, proteger os direitos humanos dos estrangeiros. Nós podemos dizer que a migração é como a face esquecida da globalização. Os deslocamentos humanos, o êxodo humano, sempre foi um problema com que as sociedades humanas tiveram dificuldade de lidar. Nós vivemos na nave espacial Terra, de modo que só se fala hoje, por um predomínio de uma certa perspectiva fenícia, só se fala em mercadorias. Então nós defendemos a livre circulação de mercadorias e não defendemos a livre circulação de pessoas. Que absurdo você defender mercadorias e não defender as pessoas.
brasileiro no exterior, o seu primeiro problema é obter autorização de morar. É a green card, é o permis de séjour, ou seja, é o documento de residência. Esse é o problema fundamental. Há uma questão que não foi tocada, que eu acho que é de interesse macro. Metade, em termos demográficos, da qualquer imigração, no mínimo, é feminina. E eu acho que no caso brasileiro, mais do que isso. No caso italiano, lá no Consulado Geral de Milão, nós damos por dia 10 nada osta, que é o documento que permite a brasileira se casar. Isso é um péssimo indício. E, evidentemente, há casamento industriados, pagos, coisas assim, gente iludida. Há problemas com a justiça na hora do divórcio com as crianças, porque a justiça dá ganho de causa, inevitavelmente, para o marido italiano. Há problemas de prostituição que são clamorosos em vários países na Europa. O problema maior são os problemas da irregularidade, o problema da prostituição, que pois, a prostituição não é um problema, o problema é mais a exploração a esse fenômeno de prostituição. Porque na Itália a prostituição não é proibido, a pessoa com o corpo pode fazer aquilo que quer, mas é proibido explorar. Nós temos um comércio muito ativo, uma troca de cultura, de símbolos e de valores muito grande, e de dinheiro também. Eu acho que para os nossos próximos 20 anos, uma agenda muito importante que nós temos é exatamente resolver essa questão previdenciária. É importante que as comunidades saibam que mesmo morando fora do Brasil, os brasileiros podem continuar contribuindo para a Previdência Social. E tem incentivos para que essa contribuição aconteça atualmente por 11%, né? Que garante a proteção dessas pessoas quando retornam ao Brasil. Estamos nessa conferência estudando formas de valorizar a presença brasileira, fazer com que esses brasileiros no exterior tenham formas de autodesenvolvimento e que tenham uma inserção harmônica na sociedade local e, ao mesmo tempo, não percam os vínculos com o Brasil. E eu acho que a gente aponta aqui, inclusive, uma das propostas que a gente tem é que exista, como existe já de outros países, como a Espanha, porque eu conheço, porque eu estou lá, um estatuto da cidadania brasileira no exterior, que assegure o exercício pleno da cidadania desses homens e mulheres que migraram. Nós queremos que a Secretaria das Comunidades Brasileiras no Exterior seja também constituída de imigrantes. E que esses imigrantes da Secretaria, que no momento é ocupada só por diplomatas, essa Secretaria tenha uma maioria de imigrantes. Os órgãos de Estado são constituídos por funcionários que a ele que tem acesso a carreiras através de procedimentos estabelecidos, seja pela Constituição, seja pela lei. Isso é a base do procedimento republicano, não é? E da democracia representativa. Não é? Agora, o que se pode falar, isso sim, é da formação de conselhos de representantes das comunidades que vários países adotam e que nós estamos caminhando para isso, claramente estamos caminhando. E essa conferência é um canal, é um cenário para o debate de como chegar a isso. Eu vim aqui mesmo para defender um projeto de reforma da Constituição que eu submeti ao Congresso em maio de 2005, que para fazer justiça a essa mudança, criaria no Brasil a figura do representante legislativo dos brasileiros que moram no exterior. Eu acho que é um direito que vocês têm, é uma necessidade que o Brasil tem de criar representação legislativa de brasileiros emigrantes no Congresso brasileiro. É interessante hoje ver o crescimento, sobretudo da comunidade de brasileiros no exterior, que inicialmente, como qualquer comunidade de imigrante, se organiza em torno das igrejas, mas que aos poucos organiza sua própria sociedade civil, se assim podemos dizer. A afirmação da soberania do Brasil não pode se dar virando as costas ao mundo, né?
O falecido Sérgio Buarque de Holanda dizia que a independência não se afirma de modo reativo. A independência se afirma na relação com o outro. Então é importante que as grandes organizações da sociedade brasileira também se internacionalizem, não apenas as empresas. É fundamental que os brasileiros no exterior se organizem em associações, em redes, e que desenvolvam esse associativismo, que o estruturem de maneira democrática e transparente. Essas organizações, elas fazem um trabalho fundamental. Nós temos organizações no exterior de voluntários, brasileiros voluntários, que prestam assistência a brasileiros presos, por exemplo, ajudando então o trabalho do consulado. Muitas vezes o consulado ele tem poucos recursos humanos para o tamanho de uma determinada população. O Centro Cultural nasceu pela necessidade do fluxo enorme de brasileiros que entraram nos Estados Unidos pelas fronteiras. Esses brasileiros eram pessoas que não tinham condições, chegavam exatamente sem nada, inclusive sem documentação. Então eu resolvi abrir o Centro Cultural, que é também um centro social e comunitário. E passei a dar apoio a essas pessoas, apoio legal, apoio educacional, apoio social, apoio de saúde. Nós temos um trabalho de carros para quem precisa e nós temos 26 carros no pátio para todo brasileiro que chega, precisa de um carro emprestado para começar a vida, ele pega o carro, usa por 1 ano, 2 anos, quando não precisa mais, devolve o carro, a gente tem os mecânicos voluntários que fazem o trabalho, reforma o carro, cuida do carro e emprestamos para outro brasileiro. A ideia é nos associarmos em muitas associações fora do país para podermos ajudar esses brasileiros que estão chegando. Quanto à mídia brasileira no exterior, que é conhecida no jargão dos jornalistas como mídia étnica, algo que eu não sabia, aprendi esses dias, ela é também de fundamental importância porque ela ajuda a congregar brasileiros, ela ajuda a circular informações de interesse das comunidades brasileiras, né? Que inclui sites, inclui programas de televisão, inclui jornais. O Brazilian Times, eu iniciei em 88, em meados de 88, simplesmente pelo fato de não existir nenhum veículo próprio da comunidade na época. Ou seja, a comunidade precisava se unir mais. Eu achava que o jornal ia ajudar nessa perspectiva. Nem sempre as pessoas que estão fazendo essa mídia são jornalistas, mas você não pode negar que essa mídia está escrevendo a história dessa comunidade lá. É hora do programa Canta Brasil. Boa noite a todos. Esse programa é transmitido diretamente de Shinagata, com muita música e aquele bate-papo. O Brasil, eu acho que tem sim que entrar para o mundo, em termos de formação, de conhecimento, de diálogo, de trabalho, de produzir. Isso tem um retorno. Se eu pego o meu exemplo como professora na universidade, eu nunca trabalhei tanto para o Brasil e na formação de profissional brasileiro, estando fora do país. A preocupação com a perda de cérebros, é evidente que tem que haver, nós temos que valorizar o investimento que o país faz na formação de quadros e procurar trazê-los para o Brasil. Mas começou-se também a descobrir que muitas vezes esses quadros, esses brasileiros, esses cientistas que estão no exterior, eles podem ajudar o Brasil onde estão. Eles podem ser úteis ao Brasil lá fora também. A mídia tem feito um trabalho fantástico. O Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, tem publicado histórias de sucesso de pessoas de ciência e tecnologia. E agora eu tenho um colaborador que fica sempre olhando as informações para que a gente possa, então, atrás dessas pessoas. A nossa proposta é justamente essa, criar uma infraestrutura na qual a gente possa facilitar a participação dessas pessoas de talento, de alta qualificação no exterior, para contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico e econômico do país. Outros países já fizeram redes da diáspora, que são muito bem-sucedidas. Então o que nós estamos fazendo é justamente isso. A gente precisa estudar essas outras redes para a gente não reinventar a roda.
Brazil, the Brazil that I knew, where I wandered with you, lives in my imagination, where the songs are passionate and the smile has flesh in it and a kiss has heart in it, for you put your heart in it. And so I dream of old Brasil. Hoje em dia o belga já conhece um pouco mais a nossa cultura, ele já se interessa, já existem projetos de ONGs que vêm para o Brasil, a embaixada está fazendo um trabalho legal de cinema, por exemplo, todo mês, toda semana tem filme gratuito, os belgas podem vir, tem exposições na embaixada, uma vez por mês, tem um artista que vem mostrar seus trabalhos. E a função disso é que o belga perceba que nós somos portadores de cultura. Hoje em dia está se implementando os cursos dentro das universidades. Então, por exemplo, são criadas cadeiras do ensino de português e de cultura brasileira dentro das universidades. Eu ouvi uma preocupação nas comunidades brasileiras de outras regiões do mundo em preservar a cultura brasileira nas famílias imigrantes, principalmente nas crianças. Em Angola se dá exatamente o contrário. A força da televisão brasileira internacional é muito grande. Eu não sei se existe um outro país onde aconteça isso. A televisão brasileira é mais assistida pelos angolanos do que a própria televisão local. Levar a cultura do Brasil para a Guiana, para mim, é muito importante, porque a gente tem que saber de onde a gente veio. Se a gente não souber, a gente não sabe para onde a gente vai. Eu acho que o brasileiro não tem que ter vergonha do que ele é. Tanto é que o Carnaval da Guiana, sem o Carnaval brasileiro, não tem o mesmo brilho. Os abaixo-assinados, participantes da primeira Conferência das Comunidades Brasileiras no Exterior, consideram insuficiente uma simples ata dos debates realizados nos 2 dias de reuniões e pedem a constituição de um grupo de trabalho eleito e integrado equitativamente por emigrantes da América do Sul, do Norte, Europa e Ásia, e com poder institucional para funcionar como um órgão representativo da imigração brasileira. Bom, acho que sim, é nosso pensamento que deve haver, que deve emanar desta conferência, como um dos principais resultados dela, a criação ou o embrião de um conselho de representantes das comunidades no exterior. Eu agradeço a decisão da Secretaria-Geral das Comunidades no Exterior de aprovar esse abaixo-assinado que foi feito com o voto da maioria daqueles que aqui estão presentes. Não. Nós constatamos que a proposta recebida por abaixo-assinado não é consensual. Eu acho que o debate demonstrou isso, embora ela tenha sido assinada, um dos signatários já veio aqui para retirar sua assinatura. Mas ela é representativa de um segmento importante, mas eu confesso que sinto um grande desconforto a essa altura de adotar uma proposta que não é de natureza consensual num assunto que pode ser consensual. A minha proposta é que nós possamos, entre nós mesmos, nós temos um relator que foi elegido pelos Estados Unidos e pelas outras diferentes organizações, que nós possamos mandar a este relator nossos nomes de quem nós estamos propondo e que nós tivéssemos uma comissão de 11 pessoas no lugar de 5 e que esses moderadores então recebessem os nomes mais votados e mandasse para o embaixador, e dessa maneira resolveria e nós estaríamos votando as pessoas que nós quiséssemos pela maioria participativa. Eu acho que essa seria uma solução, uma fórmula
bastante democrática e prática. Nós podemos sim partir da base desses 5 representantes. O que é que eles vão fazer? Eles vão promover um processo de consulta, como bem sugerido, para angariar os nomes de mais 6. Então nós teríamos uma comissão de 11 pessoas, o que me parece de bom tamanho. E nós teríamos uma comissão com um mandato limitado, num primeiro momento, mandato de um ano, que seria mais ou menos o suficiente para chegar à próxima conferência. A função dela seria cooperar com a subsecretaria, com o Itamaraty, na organização da próxima conferência, né? No entendimento de que essas conferências passam a ser o foro institucionalizado de contato, de relação, de diálogo, de interlocução entre o governo e as comunidades. Eu acho que isso poderia ser uma solução, uma fórmula aceitável. É um momento histórico, realmente é histórico. Claro que a gente tem nos consulados, tá? Pelo menos a experiência minha com o consulado de Paris, eles são essencialmente afetivos e são acolhedores. Tá? Agora, você passar uma relação dessa política, de momento político histórico, como essa reunião, isso é outra coisa. Isso já é um momento realmente de mudança fundamental de relação de Ministério de Itamaraty, tá? Em relação à comunidade brasileira. No passado, a gente achava que representar o Brasil era um privilégio do embaixador e de poucos diplomatas. Hoje, você pode utilizar toda a comunidade nessa representação. A ideia é do seguinte: olha, o Brasil não perdeu vocês. O Brasil gosta de vocês e querem que vocês sejam embaixadores do Brasil, embaixadores voluntários do Brasil, com a missão de fazer amar o Brasil. Então vocês no exterior me ajudem, o que o governo Lula está dizendo, me ajudem nessa tarefa de projetar o Brasil. Eu quero que essa reunião seja efetivamente uma reunião em que funcione não apenas a razão, mas também o coração, porque é realmente uma reunião para encontrar soluções, para encontrar propostas novas, mas sempre dentro de um espírito de solidariedade e de plena consciência da responsabilidade que tem o governo e que o presidente Lula demonstrou desde o início, mesmo na sua campanha, ao escrever uma carta aos brasileiros no exterior, ainda em 2002. Gostaria de terminar pensando no futuro, pensando nas realizações, nas conquistas que nós realizamos nesta conferência. A principal conquista foi a de termos chegado a essa nova configuração de relação com o Estado brasileiro e a essa nova configuração de representação ou de esboço, embrião de representação das comunidades brasileiras. Agora só temos que pensar no futuro e começar a preparar a segunda conferência Brasileiros no Mundo. Até à vista. Saudade é você estar numa linha de produção, trabalhando, e aí de repente se a janela está aberta e você vê neve caindo, aí você cai na realidade que você está longe do teu país, você começa a chorar. Ou então depois de um ano e pouco que você está no Japão, praticamente só com japonês, você escuta passar uma tarde em Itapuã e não tem como você segurar as lágrimas, você fala, poxa, isso é saudade. Então eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra minha tia. Isso deve ser na televisão mesmo? Eu não tenho a saudade patriótica do Brasil.
é a saudade de emoções, de vivências, é saudade das referências que lá eu não tenho e as reproduções delas lá são muito ruins. Então, a saudade, por isso eu venho todos os anos, para realmente satisfazer essa saudade, ou matar essa saudade, que é uma expressão muito bonita, né? Somos assassinos, matamos as saudades, né? A todos vocês que estão morando no Japão, eu sei que a saudade é bem grande, mas queremos dizer a vocês que vocês se esforcem e se esforcem. The Brazil that I knew, where I wandered with you, lives in my imagination, where the songs are passionate and the smile has flesh in it and a kiss has heart in it, for you put your heart in it. And so I dream of old Brazil. Oh, where hearts were entertaining June, we stood beneath an amber moon and softly whispered someday soon. We kissed and clung together. Then tomorrow was another day. The morning found me miles away, with still a million things to say. Now, when twilight dims the sky above, recalling thrills of our love, there's one thing I'm certain of: Brazil, for me, for you. Brazil, for me, for you. Brasil, Brasil! Brasil!